Oi, gente, eu sou a Nicole, gerente de marketing da equipe MEC One Planalto. E eu sou a Giovana, líder da equipe. E hoje a gente trouxe aqui uma convidada inédita para o nosso MECcast, a juíza Daniela, da apresentação verbal da nossa competição. Oi, gente, eu sou Daniela Rosa, sou juíza de apresentação verbal da F1 Schools. E é um prazer estar aqui conversando com a equipe MEC One. E vamos falar sobre um monte de coisa aqui que vocês podem até achar que é verdade ou não. Agora a gente vai esclarecer muita coisa aqui. Oi, tudo bem, meninas? Bem, e você, Dani? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Então, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória até chegar aqui. Então, gente, é uma trajetória meio longa, assim. Eu comecei em competição na OBR. Eu sou engenheira mecânica, mas eu tinha alunas que eram da área de informática, e daí elas classificaram para o OBR. E precisava de uma professora mulher para acompanhar, porque era uma equipe de meninas. Foi o primeiro contato que eu tive que ir para Uberlândia com elas. E daí vi os robozinhos lá, vi as coisinhas, achava uma graça os robozinhos. Também tinha visto uma competição que era os robozinhos que dançam, que tinha que fazer uma coreografia. Eu falava, nossa, um dia eu quero participar dessa categoria aí. Mas é uma coisa mais complexa, porque ela é muito livre, né? E daí minha história da robótica começa a entrar aí, porque esse mesmo grupo da UBR é um grupo que trabalha na FLL. Então eu me encaminho para a FLL. Eu estava num torneio no Espírito Santo, que foi com o primeiro regional da F1 do Espírito Santo. Não é mentira isso, tá? Eu acho que eu nunca contei para vocês que são competidores. Eu estava no aeroporto de São Paulo, descendo do avião na pista, e o Valdemar estava na minha frente. E eu já sabia quem ele era. Eu falei, eu quero falar com o Valdemar para saber da F1, porque eu estou pensando em montar uma equipe. Aí eu dei um grito, Valdemar, no meio da pista. Imagina, no meio de São Paulo, Valdemar nem... Aí ele virou assustado, daquele jeito Valdemar de ser, né? E eu falei, meu nome é Daniela, eu sou do Instituto Federal do Paraná, eu quero montar uma equipe de F1. Aí ele falou, não, pega meu telefone, daí você manda mensagem para mim, a gente pode conversar. A gente está com interesse realmente de entrar em escolas particulares, escolas públicas. Então, para eu te explicar como é o projeto, pega meu telefone. Daí marquei com ele, a gente fez um meeting, ele me explicou. O Valdemar é muito paciente, parece que não, assim, mas ele é muito paciente para explicar, para contar. E é um apaixonado para F1 School, né? E apesar de gostar de robótica, eu não sou muito fã de programação. Nunca gostei. E a F1 é maravilhosa, porque é mecânica pura. E eu falei, nossa, mas é muito complexo. Vocês que entram na competição sabem. Para mim, a concepção da F1 é um pouquinho mais alta, porque como eu sou de engenharia mecânica, as piores matérias da mecânica são as que a gente tem que usar na F1, que é mecânica dos fluidos, né, termodinâmica, desenho mecânico com análise de CAD, com análise de CFD. Então, quando a gente está na engenharia, esse é o bicho-papão. E, de repente, a gente vê vocês aí com 14, 15, 16 anos falando de Fusion, falando de CNC, de usinagem de carrinho. Eu falei, não é possível que eles cheguem nesse nível. Mas montamos a equipe, veio em pandemia. Daí conseguimos competir durante a pandemia. E, por incrível que pareça, os meninos conseguiram se classificar para o Mundial de cara. E isso nunca aconteceu comigo antes. Assim, eu já participei de muita competição como técnica também. E quando eles classificaram para o Mundial, enquanto eles estavam gritando que cada um estava na sua casa, eu baixei a cabeça em casa e falei, meu Deus, e agora? Aonde eu vou tirar dinheiro para ir para o Mundial? No meio de uma pandemia, não sei o que fazer. Eu desisto, não desisto. E daí eu conversei com o Valdemar, não, dá tempo ainda, a gente nem sabe quando é que vai ser. E aí começou a trajetória real minha na F1 School, como técnica. Aí entender todas as categorias de verdade, porque como eles trabalharam muito online, eu não era tão presente na equipe, né? Eu não fui não foi uma equipe que a gente teve muita reunião junto. Então, a gente se juntou 3 vezes, daí já foi para a competição, classificou para o Mundial. E o Mundial demorou muito para vir. Acho que demorou uns 2 anos para a gente conseguir ir para esse Mundial, porque não sabia quando marcar e tudo.
E nesse meio tempo o Valdemar falou, você não quer ser juíza? Mas daí não é da tua área ali, né? De particulares e públicas, porque você está competindo, mas tem a competição do SESI. E eu já conhecia a competição do SESI, eu já conhecia a Jane, que é a organizadora do SESI, porque ela estava na FLL muitos anos atrás, né? E daí eles me chamaram, você quer? Eu falei, gente, vamos lá, mas o daí é o que eu estava falando para vocês do inglês. Eu não era fluente em inglês. Assim, além de não ser fluente, eu tinha bloqueio. Eu não conseguia falar. Eu queria falar inglês, eu sei inglês, eu entendo inglês, mas eu não conseguia travar, né? Destravar, na verdade. E daí eu falei, não, agora para F1 eu vou estudar. A gente não sabia onde ia ser o Mundial, podia ter sido... Eles estavam discutindo entre ser na Austrália, na Inglaterra, e Singapura nem estava na lista ainda. Mas falei, vou ter que saber inglês, porque quando a gente viaja, que é técnico, é uma coisa que vocês não sabem, mas o técnico de vocês sabe, é viajar com o filho dos outros. É a pior coisa que tem, né? Porque quando é teu filho, você chama atenção, você briga e está resolvido. Quando você viaja com o filho dos outros, é muita responsabilidade. E muitas crianças também. Não é nem... Bem, vocês, independente de idade, quando viajam, vocês se tornam crianças mesmo. Tem as desobediências, né? Vocês querem ver tudo, querem brincar, querem correr. E daí eu pensei, eu tenho que saber inglês, porque se eu viajar com esses meninos, eu tenho que saber me comunicar, né? Se acontecer alguma coisa. Então eu falei, não, Valdemar, eu vou tentar treinar meu inglês. Mas assim, a primeira vez que eu for, eu não sei se eu vou conseguir ser muito fluente. Ele falou, não, mas eu vou botar você numa sala com uma pessoa que fala muito bem, que é o Fred. E daí foi meu primeiro contato com o Fred, da apresentação verbal. Vocês sabem que ele é assustador, né? O Fred é enorme. Assim, a primeira impressão do Fred, assim, é assustadora. Eu falo, gente... E ele, com aquela voz grossa, ainda falando inglês, eu falei, pronto, né? Esse cara vai me moer aqui. Vai falar que eu não sei nada. E o Fred é um querido, nossa. E a gente teve uma sintonia muito rápida como juiz da avaliação. Por que eu falo sintonia rápida? Quando você está fazendo o julgamento, só para vocês entenderem que tem dois tipos. Tem a arbitragem, que é o que acontece no escrutínio e na pista. A arbitragem é aquilo que você vê. Então, por exemplo, é 0-1. Você pegou o escrutínio, você vai medir, é aquilo ali. Né? Não tem um julgamento do juiz sobre aquilo ali. 22. Mas esse 22, será que é 22 ou é 25? Não, 22 é 22. Quando a gente vira juiz de julgamento, que é dentro da sala, tem a ver com o que eu estou vendo, com o que eu sei sobre o que eu estou vendo e com o que vocês estão me passando. São 3 informações ali muito rápidas. Então, o julgamento, eu tenho que qualificar e quantificar aquilo que vocês me passaram. Então, ele é muito mais complexo. E leva muito tempo para você sintonizar com outro juiz da sala. Às vezes, leva 6 meses uma dupla para sintonizar. E eu com o Fred, assim, meio torneio, a gente já estava pontuando praticamente igual. Cada um faz sua ficha quando vocês saem da sala. E depois a gente alinha as 2 fichas. Eu não sei se vocês sabem como é feito o julgamento, mas assim, eu faço a minha ficha, o Fred faz a ficha dele. E daí, quando vocês saem da sala, a gente vai ver qual que é a nota, né? Então, conceito. Eu coloquei ali no conceito 17 e o Fred colocou 19. Aí, não é média. É um consenso entre os dois. Por que você viu 19? Não, eu vi 19 por causa disso. Não, mas eu vi 17. Por que você viu 17? Você justifica. Então, o que você acha? Eu concordo com o Fred ou o Fred concorda comigo? Aí, nesse convencimento, a gente vai para a média. E conforme a gente foi avaliando, chegava uma hora assim, quanto é esse aqui? 18, os dois. E esse conceito aqui, 19. As experiências da F1, 17. As notas estavam ficando todas iguais. Aí o que o Valdemar fez? Tirou nós dois da mesma sala. Vocês dois são quase a mesma pessoa, então... Agora, geralmente, nos torneios, o Fred fica em uma sala e eu fico em outra. Né? Eu sinto muita falta dele, porque a gente é muito amigo. E é legal quando você tem muita sintonia, porque a equipe entra na sala, você sabe o que ele está pensando na hora que a equipe sai. E uma outra coisa que acontece também muito com a gente, não só comigo e com o Fred, mas em outras salas de julgamento que a gente sabe. Eu pensar numa pergunta e o outro fazer a pergunta antes de eu me expressar.
Eu acho que vocês já devem ter percebido isso. Que um juiz pergunta ao outro, eu ia perguntar isso daí mesmo. Então, para você ver como os juízes são alinhados, quando os dois querem perguntar a mesma coisa, é que eles estão enxergando exatamente a mesma coisa, né? E daí vem aquelas coisas, aquelas culturas que vocês têm dentro de uma avaliação, que eu ouvi esses dias isso, de uma menina que foi julgada por mim, e ela na FLL foi de juíza. Ela falou, eu morria de medo de você. Falei, gente, mas como, gente? Para mim, assustador era o Fred, né? Ela falou, não, porque você olha pra gente muito séria. Mas não é o inglês, gente. Eu tenho que prestar atenção no que vocês estão falando. Então, e quando a gente vai apertando o olho, assim, é porque vocês são novos ainda. Mas a gente que tem mais idade e a gente quer ouvir, a gente aperta o olho. Não sei qual que é a relação. Então, você vai ficando sério só para ouvir. Não tem muito a ver com gostar ou não gostar. Ou, igual você falou, né, que ficou por um ponto de diferença da outra equipe. Isso daí é porque eles não gostam da gente. A gente nem sabe o ranking final. Quando você termina as notas, você entrega para o Valdemar e foi. Né? Eu não sei se uma equipe tirou 157, a outra equipe tirou 158 e como isso influencia. Só na hora de bater lá, melhor apresentação verbal, que você joga as 3 equipes ali na mesa, que você vai convencer, né? Que foi a questão quando a gente jogou vocês com as outras 2 equipes no Nacional desse ano. O que diferenciou realmente uma da outra para a gente falar, não, essa aqui é que vai levar esse ano. Então, é detalhe mesmo. Não tem muito o que discutir. Eu acho que os 3 indicados, eles têm que se sentir premiados mesmo. Porque é só indicação. Estar naqueles 3 nomes, são 3 nomes que estão com outros 57 atrás. Então, estar ali, vocês já estão no topo. A diferença de um para o outro é o dia. Comeu bem, né? Dormiu bem. Chegou na sala, não travou. Né? Outra coisa. Nossa, meu inglês não é muito bom, eles vão julgar. Não, a gente não julga. Meu inglês não é muito bom, eu vou pegar uma folhinha e vou ler. Não, a gente não julga. O que a gente quer? Que vocês tentem falar inglês. Então, a gente prefere que alguém muito nervoso pegue uma folhinha e tente, do que trave e não fale nada porque não quer falar inglês. Então, são essas coisinhas que a gente vai fazendo e quando vocês saem da sala, talvez vocês não percebam. Porque, eles não gostaram da gente. Ou, eles fizeram essa pergunta porque eles quiseram derrubar a gente. Não, é tudo curiosidade. É tudo curiosidade. Né? A avaliação geral da apresentação verbal, ela é muito complexa. Porque, diferente das outras categorias, que todas as equipes estão lá com um carro para mostrar. Todas as equipes estão lá com planejamento de empreendimento para mostrar. Na apresentação verbal, todas as equipes estão lá para contar a sua história. E a história de cada equipe é muito diferente uma da outra. Você nunca vai pegar 2 equipes que têm a mesma história. Você pode pegar 2 equipes que têm o mesmo carro. Você pode pegar as 2 equipes que têm planos de marketing muito semelhantes. Gestão de projeto muito semelhantes. Mas quando que você vai pegar uma equipe com a mesma história? Nunca, porque são feitos de pessoas... E você não tem mesmo que fossem gêmeos. Equipe irmã. Estados, vocês têm outra equipe muito próxima de vocês aqui. São perfis completamente diferentes. Completamente diferentes. Com a mesma cultura, com a mesma fala, com as mesmas aprendizagens. E são equipes diferentes porque cada um tem a sua história. Então é isso, é o caminho. Tem muita coisa, assim. Por isso que é gostoso você estar numa sala de apresentação verbal. Porque você vai vendo... E daí entra... Por que as experiências pessoais são extremamente importantes? Porque é o que mais diferencia vocês dos outros. A gente teve uma experiência parecida lá na nossa escola, que a gente organiza o TIR, que é um torneio interno de robótica. Para trazer essa experiência, ele é de um torneio puxado para a área da FLL. Então, a gente traz essa experiência da FLL para os alunos da nossa escola, seleciona alunos para robótica, os que se destacaram, e esse ano... A Nick ficou na pista, mas eu tive a oportunidade de ser juíza. Então, eu fui juíza de projeto. Então, é muito isso da sintonia que você falou que você tem com o Fred. É assim,
eu te coloquei 9, você colocou 8. Por quê? O que a gente vai fazer agora? Então, avaliar, a gente via muito essa questão das lições aprendidas também. Tanto que eu falei, nossa, a gente pode muito puxar isso para o nosso projeto. Porque quando os alunos entram lá, a primeira coisa que a gente quer saber é o torneio que a gente organizou. Tá legal? Ficou bom? Deu certo? Então, você falando dessa experiência, eu lembrei literalmente do TIR. Quando você vai para o outro lado, você consegue perceber o quão diferente é. Todo mundo, quando vocês vão se tornando juízes, né? Ao longo dos anos, a chance de vocês se tornarem juízes é grande. Até porque o Valdemar tem visto muito os juízes que estão se formando. Aí a gente tem um gap ali de alguns anos que ele não gosta que imediatamente, até por vínculo com as próprias equipes, né? Uma coisa é você ser juiz, ele sair agora e ser juiz lá no Espírito Santo. Né? Outra coisa é ser juiz aqui e ver a própria equipe correndo e falar, nossa. Então é legal essa experiência, sair da equipe, virar mentor da própria equipe e daqui a alguns anos se treinar para ser juiz. Tanto que até hoje eu não julgo na competição das escolas públicas, porque minhas equipes estão lá, né? E eu não consigo fazer isso, assim, de verdade. E não é porque eu vou facilitar a vida deles, não. É mais fácil eu, como técnica, ser cruel como juiz, a ponto de exigir mais deles, porque eu sei o que eles fizeram, do que outras equipes. E daí você está numa avaliação de 10 minutos e eu tenho que pegar a foto daquela hora. Eu posso conhecer toda a história de vocês, mas se vocês dentro da sala não me contarem isso, porque a gente não vê portfólio, que é uma coisa que vocês ainda tinham dificuldade anteriormente. Não, mas isso aqui está no portfólio, mas eu não vi o portfólio. Você precisa me contar. Então, se vocês não contarem isso claramente para que a gente consiga entender, é diferente de eu conhecer vocês durante muito tempo, porque eu vou ficar puxando aquelas informações. Eu falei assim, não, mas você sabe mexer no empreendimento, por que você não fez como você costuma fazer? Não é uma coisa normal, mas como é que eu vou conseguir julgar sem me afastar disso? Então, até hoje, eu mesma não me sinto à vontade para julgar uma equipe minha. Mesmo que eu seja honesta, que eu fale, não, tranquilo, eu vou, mas não é uma coisa tão comum assim. E a experiência de ser juiz faz você enxergar o outro lado da moeda. E entender algumas coisas da avaliação que quando você vai ser julgado, não entende. Eu acho, a primeira coisa que eu falo para vocês sempre, se quer entrar numa competição, 2 coisas são fundamentais. Ler as regras. Não tem como você competir em nada se você não ler as regras. A segunda coisa é você pegar a rubrica e vendo item por item. Qual dessa parte da rubrica eu quero ir? Eu quero ficar no 12, eu quero ficar no 17, eu quero ir para o 20. O que me faz chegar no 20? Agora tem rubricas que vão até 15. O que me faz chegar no 15? Por que eu tirei 13, não 15? É uma coisa que daí a gente, às vezes, 2, 3 meses depois, a equipe vem falar com a gente, nossa, mas eu tirei 17, eu queria saber por que eu tirei 17. Eu não me lembro, gente, não me lembro. Foram 25 equipes que a gente julgou, né? Por que foi 17 e não foi 20? Aí tem que tentar buscar na cabeça de vocês o que vocês deixaram de fazer ali, naquele pontinho, que poderia ter sido 20. Então, são detalhes. Tem um detalhe muito interessante que a gente julga de verdade. Isso eu posso falar para vocês, tanto eu quanto o Fred, mesmo em salas separadas. Palavra em português e em apresentação em inglês. Quando você pega e abre o slide, se é tudo em inglês, tem que ser tudo em inglês. A legenda não sei o que, em inglês. Por que isso? Esse ano vocês pegaram o CICEI na sala. O CICEI não fala português. Em nada. Nada. Então, dá para entender que se você põe um slide ali com palavra em português, mesmo que seja uma palavrinha numa figura, esse juiz não vai conseguir te julgar. E é um hábito, né? Que às vezes, muitos anos a gente pega lá, o gráfico está em português. Ah, mas é um documento. Documento ok, o documento não se traduz necessariamente. Mas, em geral, você fez a apresentação ali, corrigir grafia e palavras em português quando o portfólio em inglês. Ou na apresentação. Então, são detalhes que vocês têm que tomar cuidado. E por que a gente acaba deslizando? Porque a nossa vista se acostuma.
Quantos trabalhos que a gente escreve, assim, já está cansado de ver aquele trabalho. E daí você entregou, veio a correção, você olhou e falou, nossa, como é que eu escrevi isso aqui? A palavra errada, assim, às vezes é um absurdo. Então, tem que entregar para uma outra pessoa ler, tem que entregar para uma outra pessoa ver, e essa outra pessoa tentar corrigir. É legal pegar pessoas leigas, que quando a pessoa é leiga, se ela entender, é porque o teu trabalho está bom. Se ela não entender o que está escrito ali, é porque o teu trabalho está difícil. Então, vocês têm que ter mais ou menos essa visão também quando escreve o portfólio. Vocês têm mania de fazer um portfólio cheio de informação. Não, eu preciso colocar isso, eu preciso colocar aquilo. Gente, os juízes estão lendo 25 portfólios. 25 portfólios em uma semana em inglês. 12 páginas cada um, dependendo da área. Você pensa como é que é para você avaliar tudo isso? Então, você tem que botar informações que sejam realmente muito pertinentes, mas tem que tomar cuidado e não botar informações que talvez não é o caminho que o juiz vai querer ler ali. Gestão de projeto, por exemplo. Vocês colocam lá todos os documentos, vai colocando um documento atrás do outro. Você vai colocando todas as planilhas. É mais interessante você explicar o que significa aquela planilha do que você ficar colocando ela ali. Então, se você coloca um gráfico, isso é uma coisa interessante. Eu sei que o portfólio de vocês já é muito bom, mas para quem estiver ouvindo aí, quem estiver vendo, é interessante quando você colocar um gráfico, colocar uma tabela, sempre explique ela depois. Essa aqui é a tabela de tal coisa. Não é você colocar legenda. A tabela de acessos no Instagram ao longo de um mês. Você vai colocar lá, os palitinhos lá que vão dizer qual que foi o acesso, dependendo do dia, dependendo da hora. Interprete aquilo ali, olha aquela figura e escreva embaixo. O ponto máximo foi esse, o ponto mínimo foi esse. Por esse gráfico, a gente descobriu que o melhor fluxo de publicação é no domingo, quando tem corrida de Fórmula 1. Por que é no domingo que tem corrida de Fórmula 1, você sabe? Provavelmente por causa também das hashtags, tópicos, assuntos mais comentados. Pelo menos é isso que eu imagino. O algoritmo vai levar as pessoas a verem as informações que vocês estão colocando lá. Porque daí tá todo mundo postando lá, eu ia falar o Vettel já, eu tô enferrujado já de Fórmula 1. O Hamilton, ou o Sainz, Qual que é? O Norris, o Norris quebrou de novo o troféu de alguém. Então, acontece qualquer coisinha que acontece na corrida que começa a contar, aquilo ali o algoritmo vai começar a girar em cima. Se vocês estão falando disso também, vocês entram nessa onda e começa a disparar para pessoas que gostam de Fórmula 1. Eu vejo, a época que eu vejo mais posts de vocês, porque eu sigo, acho que umas 40 equipes, é no domingo de Fórmula 1. Você está vendo a corrida, se está rolando ali, aí você está vendo, daqui a pouco aparece uma equipe, aparece outra. As tradicionais, que publicam mais, até as publicações muito antigas que você não tinha visto começam a aparecer de novo. Opa, ela está vendo F1, ela está vendo F1. Ela está vendo F1, então quer dizer que tem interesse nesse assunto, então eu vou colocar. É isso que você tem que pensar quando você vai postar. Eu sempre falei isso para os meus meninos, é o time. É piada. Gente, quando o Norris quebrou o troféu do Verstappen, gente, foi muito rápido. A figurinha chegou no meu celular, não levou 3 minutos. É que a figurinha dele quebrando o troféu. Eu já tinha figurinha. Então, é essa velocidade que vocês têm que pensar. Você não pode perder o time da piada. Agora mesmo, no GP do Brasil, que foi aquele caos de chuva, todo mundo na água. Aí já começa a chegar post, os carros tudo com capinha de chuva, andando com guarda-chuvinha. Todo mundo tirando sarro. Todo mundo. Então, é esse time. Aonde vocês estão nesse momento? Qual que é a melhor hora? Vocês devem ter percebido isso, e eu acho que os meninos também. Mulher geralmente não curte tanto Fórmula 1 ainda. Tem muita gente que curte, eu não estou falando que não é um assunto feminino,
Mas ainda é um assunto que no complexo do algoritmo das redes sociais, ele é um assunto masculino. Quando a gente começa a seguir páginas de Fórmula 1, automaticamente começa a vir outras coisas para a gente. Fala, não, mas eu não quero ver isso aqui. Né? Começa a vir, né, página de modelo, começa a vir outros tipos de informações que normalmente a gente como mulher não procura. Por quê? Porque o algoritmo começa a trabalhar com a cerveja artesanal, cerveja não sei do que, eu gosto de cerveja artesanal, faço cerveja, mas começa a vir assuntos tipicamente masculinos, só porque você começa a curtir Fórmula 1. E é uma coisa que quem trabalha com empreendimento tem que pensar, né? Como é que eu atingo? Qual que é o meu público? Quem que gosta de Fórmula 1 no Brasil? É o público novo, é o público velho, né? A minha geração é a mais fanática por Fórmula 1. Né? A gente é da geração eu tinha a idade de vocês quando o Senna morreu. Quantos anos vocês estão? 17. As duas, 17. Não, eu tinha 15. Eu tinha 15 anos quando o Senna morreu. E foi um choque gigante. E não é aquela coisa, vocês só gostavam porque o Senna morreu. Talvez vocês não entendam a dimensão do Senna por causa disso. Não. Todo mundo gostava do Senna. Chegava no domingo, todo mundo acordava cedo para ver a corrida. Era um motivo do brasileiro acordar cedo, fazer churrasco e assistir corrida. Era um jeito comum do Brasil. Era o nosso carnaval todo domingo. E daí, quando o Senna morreu, o impacto foi tão grande que para o brasileiro gostar de Fórmula 1 foi muito difícil depois a gente se recuperar. Difícil de se recuperar mesmo, assim. E houve um afastamento muito grande do brasileiro e agora está um retorno, porque esse automobilismo, né? Até muitos pilotos que não são brasileiros apegam o público brasileiro, né? O brasileiro é incrível em público. Você olha ali, o Bruno Mars veio para o Brasil, como ele é tratado, o Hamilton vem para o Brasil, como ele é tratado. Então, eles se adotam. Eu gosto do fã brasileiro, né? O fã brasileiro, ele não é uma idolatria fanática, ele é uma admiração, porque a gente aprendeu isso com o Senna. Era espetacular, gente. Vocês não têm noção do que era assistir uma corrida com o Senna, com Alan Prost, quando eles estavam se matando na pista. Depois, quando veio o Schumacher, para quem continua insistindo, que também é um piloto incrível. E a gente fala muito isso, principalmente quando vocês começam na F1 School. Eu já ouvi várias vezes. Você assiste Fórmula 1? Não, eu não gosto de Fórmula 1. Eu assisto pouco. É o meio que vocês estão se inserindo. Tem que ver. Não tem como fazer. Tem que ver. E aí que vai desenvolvendo. Você acha que o Valdemar começou tudo isso no Brasil por quê? É um louco por Fórmula 1, fanático por Fórmula 1. Está se preparando agora para ir para o Mundial. E ainda, enquanto puder, ele vai para o Mundial. A gente vai todas as vezes tentar ir também, só não vai por causa de dinheiro, né? Mas, e no geral, é uma coisa que a gente consegue tentar colocar na cabeça de vocês, assim, gostem de Fórmula 1. É importante para quem está na equipe. Porque falar de carro, quando você pega um carro para apresentar, se você gosta de Fórmula 1, você consegue explicar com mais propriedade o carro de vocês. Né? Quando você está decorando aquilo ali, é um pouquinho mais... Não, eu entendo toda a parte de aerodinâmica que tem no carro, mas quando você assiste na Fórmula 1, pensa, se esse carro estivesse na pista, quais os efeitos que ele teria, né? Você olha uma corrida na chuva, você olha os vórtices na chuva. Então, é muita coisa ali que você tem de informação que vocês podem levar para uma apresentação, E essa paixão é uma coisa que a gente sente. Você está na sala lá de apresentação verbal, em 5 minutos a gente sente o quão vocês gostam daquilo, ou se vocês estão obrigados a fazer aquilo. E daí você perde, não sei se chegaram a ver as aulas de apresentação verbal lá que eu estou passando para vocês, aí é quando se murcha. Porque, assim, quando você vê que a pessoa está ali, mas não está, aí você fala, isso nem é tão legal quanto eu queria que fosse. Então, esse entusiasmo é uma coisa bacana para a gente. E acredite, todo mundo que está ali gosta de Fórmula 1. Todo mundo que está ali de juiz. Acho que é proibido. A seleção de juiz do Valdemar você gosta de Fórmula 1? É a primeira pergunta. É verdade. Uma das primeiras perguntas que o Valdemar faz é: qual o piloto que você mais gosta? Eu falei para ele, Vettel. Ele falou, não, eu não gosto do Vettel. Eu falei,
Então tem que falar o que você gosta. Soubesse, tinha feito uma aula. Linguagem corporal, Dani, manda muito também, né? Essa questão de apresentação. Muito. Né? Quando vocês estão naquele patamar que eu falei para vocês, em que todas as equipes estão muito bem, vocês entram na sala, vocês conseguem passar todas as informações que precisam, vocês equalizaram bem a apresentação, todo mundo está falando, né? Daí, nesse momento, a gente consegue diferenciar quem é tímido, né? Porque também tem isso. Tem gente que é tímida. Você fala, eu não gosto de falar muito. Mas a gente vê quem é tímido de quem simplesmente está ali, assim, como se não quisesse estar. Essa linguagem corporal é uma coisa que incomoda na apresentação. Né? A pessoa tímida, ela é tímida. Ela vai tentar falar, mas ela não consegue. Mas você vê que ela quer falar. O inglês dá essa barreira. Tem gente que é muito falante em português, mas o inglês não deixa ela expressar tudo que ela sabe, porque é uma língua difícil. Então, quando vocês estão nesse patamar muito alto, entre um pontinho ou outro, cruzar o braço no meio de uma apresentação pode ser toda a diferença. Cruzar o braço. Fechou assim, se fechou. Coisa que pra gente é simples quando a gente tá escutando o outro falar. Tipo assim, não é minha vez de falar, eu pego, faço assim. E põe o corpo pra trás. Apoia assim o pé no outro. Põe o pé na frente e o corpo para trás. Você está tentando se afastar de quem está falando com você. O nosso técnico pega muito no nosso pé por causa disso. Eu, por ser novata, eu não vivenciei tanto isso quanto os meninos. Mas, tipo assim, vai chegando a época da competição e eles têm que apresentar para muita gente. Até porque não tem como só fazer uma apresentação e levar para vocês sem lapidar. Então, eles apresentam para professores. E eu acho que o que vai mais me pegar, que é uma das coisas que você falou também, que você, se fosse avaliar os seus alunos, você ia ser bem mais ríspida do que você avalia as outras pessoas, até porque você conhece eles. Sim. Então, uma coisa que vai me pegar muito é quando a gente for apresentar para os nossos pais. Porque a gente tem que fazer essa apresentação. Então, pensa, eu lá, eu tenho que falar tudo isso para os meus pais. Eu acho que vai ser o momento que eu vou ficar mais nervosa, porque apresentar para vocês é uma grande responsabilidade. Agora, imagina apresentar para os meus pais. Eu acho que é um nervosismo completamente diferente. É uma validação, né? É que nesse momento vocês estão querendo aprovação. Vocês estão falando para os pais de vocês que vocês têm que ficar até as 11 da noite fazendo isso. E na hora que você vai apresentar, o pai fala, mas é isso que vocês estão fazendo? Se você não apresentar do jeito que eles esperam. Quer dizer, que você fica até as 11 todo dia para isso? Então, essa apresentação dos pais é a validação mesmo. Mas eu acho mais difícil apresentar para gente estranha. Porque o pai, a mãe, gente conhecida, você tem mais ou menos a ideia da resposta. Tenho certeza que o Cissei assustou muita gente no Nacional. Mas não porque assustou. O Cissei é uma pessoa maravilhosa. Nossa, ele foi incrível. Querido. O Valdemar falou que trazer juízes do exterior tem que ser cada vez mais frequente, porque foi muito importante a participação do Cissei. Porque foi a primeira vez que vocês entenderam. É por isso que eu tenho que falar inglês. É por isso que realmente é essa pessoa que eu vou encontrar no Mundial. E quando a gente tentava falar com ele, ele não entendia. E a gente assim, caçando palavras. E vocês querem falar? E ele fala francês também. Daí ele falava em francês, daí você tentava entender. Aí ele tentava... E ele tenta se comunicar também, né? Mas aí que realmente você percebe por que vocês precisam falar inglês. Porque cada vez mais o nacional vai ficar mais internacionalizado, né? A Jane, ela faz esse esforço gigantesco de sempre tornar um padrão internacional para que quando vocês cheguem no internacional já cheguem mais confortáveis. Então, o nosso nacional aqui não tira muito mérito do que a gente viu em Singapura, na verdade. Assim, não tem... Singapura é aquela coisa extraordinária de estrutura de prédio, né? A gente fez dentro do prédio que era do lado do hotel do Hard Rock, acho que foi no mesmo hotel. A porta da entrada do Hard Rock era lá. Então era tudo muito suntuoso, tudo. Mas o evento em si, a pista desse ano, que aqui no Brasil, quando você chega ali, aquelas duas lateral e a pista do meio, aquilo ali foi incrível. Ali parecia que a gente estava no meio da Fórmula 1 mesmo, assim.
Né? Em Singapura não tinha nem onde sentar perto da pista. Para você ver a pista, ficava todo mundo se empilhando. E aqui no Brasil, o que eles têm feito para ficar cada vez mais suntuoso, está melhor do que muitos mundiais aí. Eu já falei para o Valdemar que eu quero um mundial no Brasil. E ele falou, mas é uma questão de segurança, e a gente acredita nisso. Porque o Brasil não tem uma fama muito boa lá fora, né? Infelizmente. E você sair com o filho dos outros e cuidar do filho dos outros numa idade adolescente ainda é complicado, né? Então, vir para o Brasil, mesmo que seja São Paulo, não é tão seguro assim quanto eles gostariam que fosse. Então, realmente, eles fazem em lugares que vocês tenham essa proteção. Até porque, não sei quantas equipes são no Mundial, mas é mais ou menos o mesmo nível do nacional. Mesmo número, mais ou menos 50, 60 equipes. Isso, 50, 60 equipes. Então, quer dizer, você já vivenciou isso aqui. Não tem muita diferença. Eu acho que o evento nacional é mais legal que o mundial. Eu acho, assim, em termos de participação, de estar ali. Primeiro que vocês conhecem um monte de gente, né? Você se sente mais à vontade. O mundial traz muita atenção. A única coisa legal do mundial é que, tipo, você pode ganhar um mundial. Eu acho muito legal. Mas eu acho que nós também estamos num degrau muito grande ainda para ganhar um mundial. O Brasil precisa mudar a cultura das equipes de Fórmula 1, mas assim, num grau ali, uma evolução muito rápida para a gente conseguir entrar entre os 10 no mundial, porque não é só uma questão de vontade, é uma questão de cultura. Os alemães que ganharam quando a gente estava lá, extraordinários. Assim, 5 universidades colaborando com eles. Outro nível. Patrocínios, assim, que se fala, nossa, patrocínio Mercedes-Benz, patrocínio Siemens. Meu Deus. É uma realidade que a gente não vê aqui. Então, são coisas que a gente não consegue alcançar. E não é porque vocês não têm vontade, é porque o país não proporciona. O país não proporciona isso para a gente. Esse respeito a uma equipe dessas. O acesso à universidade é muito difícil. É muito difícil você pegar um túnel de vento de uma universidade. Lá... Coisa simples. Lá os caras conseguem conversar com todo mundo, mexer nos equipamentos, fazer as análises. Né? Se vocês chegarem na Alemanha e falar, não, eu quero fazer um curso... Eu quero fazer essa matéria de desenho mecânico, porque eu preciso desenhar meu carro de Fórmula 1. E eu tenho 16 anos, pode ver. Eles estão dentro da universidade. Aqui no Brasil é muito difícil você ter esse acesso. Daí eles sempre alegam, não tem tempo, é brincadeira de carrinho. É por isso que eu não gosto de chamar de carrinho. Porque não é um carrinho. Você não encontra um carrinho com tantos detalhes de confecção. Né? Carrinho é carrinho. Carrinho a gente compra no mercado. Então, quando a gente fala que é um carro em miniatura de Fórmula 1, não é porque nós somos frescos. E outra, a gente pode chamar de carrinho, né? Eu posso, vocês podem, os outros não. Eu me ofendo. Eu me ofendo se chamar de carrinho. É carrinho, filho. É o trabalho que eu tive para fazer isso, é carrinho. Vem cá, faz. Faz igual, exatamente. Então, carrinho é aquilo que a gente pega lá no Cura, manda imprimir e tá pronto. Isso é um carro miniaturizado, com as dimensões reais em miniatura. Né? Você pode pegar um carro desse e replicar e fazer ele no tamanho real. Que ele vai rodar. Vai rodar com aerodinâmica, vai ser eficiente, né? E vai andar bem. Não é só, obviamente, rodar. Não é brincar de vrum, vrum, vrum. Então, quando fala de carrinho, dói no coração da gente, né? Fala, geralmente reportagem eles vêm fazer isso com a gente, né? Explica mais sobre esse carrinho, nossa. Aí a gente tem que ter aquela postura de falar, não, né? O nosso carro, né? Da F1 School, né? Porque é isso que eles falam mesmo. As pessoas ainda não enxergam. Então, muitas vezes, falam, vou patrocinar vocês para ficar brincando de carrinho. Na verdade, no fundo, A gente tá com os carrinhos ali, a gente dispara, mas tem toda uma engenharia aí atrás que vocês não fazem ideia. É bem difícil essa questão que você falou, porque questão de túnel de vento, patrocínio e tantas outras mais, em que a gente precisa sempre ter um adulto responsável, Sim. porque eles
A gente não passa credibilidade, não tem como mentir. Eles acham que nós somos crianças, que a gente não tá fazendo nada sério. Exato, e é difícil essa parte, porque pela nossa pouca idade, nem sempre as pessoas entendem que a gente consegue sim, a gente é capaz de fazer um projeto incrível, mesmo sendo menor de idade, mesmo não sendo tão velho quanto as outras pessoas. Então, é uma parte bem complicada essa questão de como as pessoas veem a gente e percebem o que a gente faz. Tanto que quando a gente vai para exposições e as pessoas têm a curiosidade e a gente começa a explicar e fica todo mundo tipo assim, meu Deus, como assim vocês têm que... A gente tem um membro na nossa equipe de 14 anos. Então, como vocês são tão novos e fazem uma coisa assim tão gigantesca? E eles realmente questionam, são vocês que fazem mesmo? O tempo todo, né? Toda hora. O tempo Não, todo. mas quem que é o responsável que organiza isso? É a gente mesmo. A gente faz tudo, né? Tudo. Gestão de projeto, marketing, tudo. Eu sempre falo, aí juntando todas as competições que eu participo, né? A Olimpíada Brasileira de Robótica, a FLL e a F1. Que toda vez que eu volto de um torneio, eu volto com uma esperança na humanidade. Não é hipocrisia, gente. Eu não estou falando isso para vocês para fazer corte bonito do que eu estou falando. Mas a gente alimenta a esperança na humanidade, porque você vê uma geração de pessoas que tem um raciocínio lógico muito rápido, que consegue conversar com você com educação, com diversão. Então, a gente vê vocês estudando, vê vocês querendo aprender, vê vocês se divertindo, independente da competição, né? Por exemplo, eu adoro as montagens do pitch, eu adoro ver vocês se quebrando lá com a Sofrendo. pitch. 2 horas de puro desespero. Eu estava aqui no centro de convenções, né? E daí a equipe estava plotando nos estandes lá, fazendo aqueles plots para ficar bonitinho o BR. Pô, pegar aquele adesivão, botar na parede. Em 10 minutos eles plotam. Em 10 minutos. E eu lembro de vocês montando pitch, se matando. Não vocês em si, mas todos, né? Toda vez que chega a gente com adesivo, desculpa, da gente fala, ai, gente, meu Deus. Então, assim, quer plotar? Vai trabalhar 6 meses numa empresa de plotagem. Depois de 6 meses, você faz um pitch plotado. Porque é experiência, né? Fica aquilo tudo enrugado, fica aquilo torto. Nem figurinha a gente cola direito em álbum mais, gente. Imagina plotar desse jeito. E a gente vê o cara lá na empresa em 10 minutos, plota tudo. Nossa, eu acho que ele levou ali uns 40 minutos para plotar 6 salas diferentes. Nossa, Chegava sonho. Nossa, uma facilidade. O cara é formado também, né? Profissional. Vamos ter que fazer cursinho. Não, então assim, quer fazer um pitch plotado? É isso, vai lá e procura. Então não é só procurar professor universitário, é procurar qualquer pessoa que realmente faça a diferença para vocês. Foram vocês que levaram o pitch de tubo de papelão, né? Isso. Aquela ideia foi genial. Transporte. Daqui para Singapura, como é que eu vou levar um pitch? Aí vocês levam aqueles tubão, chegam lá, montaram tudo. Estavam emprestando escada para todo mundo, eles não deram tão rápido. Daí já começa a ajudar os outros, porque já o que eles fizeram já estava muito pronto. Ensaio de pitch é uma coisa que a maioria não faz e acha, não, mas vai chegar lá em 2 horas. Tá tranquilo, né? 2 coisas que vocês gostam de improvisar bastante: apresentação verbal e montagem de pitch. A apresentação verbal tem que estar com tudo pronto para você montar ela. Não, mas é só chegar lá e contar nossa história. Mas em 10 minutos, em inglês, tudo que vocês fazem ao longo de um ano. Tudo. Eu improviso. Gente, não rola improviso. Vocês são em várias pessoas. É uma língua que a gente não domina. Você não improvisa, chega uma hora que vocês travam. Então, tem que estar ensaiado, tem que estar bonitinho. E daí a gente vai para essa linha da apresentação verbal que vocês falaram, né? Que tipo de apresentação vocês gostam? Na verdade, não existe um padrão. Não existe, assim. Eu já gostei de encenações teatrais. Teve uma equipe que fez uma muito boa. Muito boa. Eles contaram a própria história fazendo encenação, né? Vamos montar uma equipe de F1? Então, eles foram desenvolvendo a partir disso. Não tinha um slide. Eles botaram slide ao logo da equipe só. E foi excelente a apresentação deles.
Apresentações altamente técnicas, que parece que estão apresentando por uma empresa, muito boas. Apresentações altamente espontâneas, a equipe entra na sala e senta, né? Todo mundo está sentado e vai conversando com os juízes. Apresentação muito visual, leva... Os troféus, na verdade, não geram impacto para a gente, tá? Até porque é muito difícil replicar prêmio de apresentação verbal. Eu não lembro, pelo menos desde que eu entrei na F1, a mesma equipe ganhar a apresentação verbal no ano seguinte. Não lembro. Não lembro mesmo. Então, é muito difícil repetir isso. Mas o troféu não impacta, mas você leva o pitch, o desenho do pitch, leva o carrinho. Os portfólios a gente não tem tempo nem de folhear. Então, você tem que pensar qual material você vai levar e aonde ele vai ser útil. Um jeito interessante de vocês pensarem o que eu levo é quando vocês estão contando a história de vocês, em qual momento eu vou apresentar esse material. Então, leva aquilo que você vai apresentar. Se você, na hora de falar do carro, você quer mostrar o carro para a gente, leva o carro. Se na hora que vocês querem falar do pitch, você quer mostrar o pitch, você leva o pitch. Se vocês querem falar de gestão de projeto. Eu já tive equipe que saiu da sala e a gente descobriu depois que eles tinham desenvolvido um aplicativo de gestão de projeto deles. E daí, por que vocês não contaram para a gente? Mas é porque vocês não são gestão de projeto. Meu Deus. A maior inovação. Exatamente. Mas é que aquilo ali para eles estava tão comum, fazia tantos meses que eles estavam trabalhando naquilo ali, que eles não conseguiram enxergar mais que era inovador. Era um comum para eles. Porque faz tanto tempo que eles estão ali, então é quase como se o aplicativo não fosse nem deles. Não, mas é que... A gente usa e pronto. Gente, como é que vocês não falaram isso pra gente agora? Ou pior... Não fala na apresentação e quando a gente está perguntando, eles falam. Tem que estar na apresentação. A gente julga a apresentação, não é as perguntas que a gente faz depois. Então, por que você não falou o que você desenvolveu? Né? Nosso pitch é inovador, nosso pitch tem... Agora não tem mais aqueles carrinhos flutuantes, né? Mas todo mundo tinha, né? É no expositor, nesse... Esse aí também. Né? Todo mundo tem. Aí fala, por que vocês não trouxeram? Passar lá no pitch depois. Gente, passar no pitch, a gente não tem tempo nem para ir no banheiro fazer xixi, gente. Eu tenho nem que para comer um docinho de leite. Por isso que quando leva para a sala o docinho de leite, a gente faz isso. Eu acho que vou levar café para você, viu? Porque você gosta, né? Você sabe que tem um torneio, o Diogo que me desculpe, mas eu vou contar. É lá no Maranhão. Teve um torneio no Maranhão que a gente foi agora, ano passado. Esse ano. Acabou o café às 3h30. Acabou. Eu já parei de tomar café 2 vezes porque eu sou viciada mesmo, né? Aí eu queria me testar para saber... Espera um pouquinho. Eu queria me testar para saber se eu tinha capacidade de abrir mão de um vício tão intenso. E eu fiquei 2 vezes 5 anos sem tomar café e daí a vida te estressa muito, né? A vida é muito curta para não tomar café, gente. Essa é a verdade. E daí cheguei lá, 3h30, acabou o café. Aí o Valdemar chega assim, olha, o negócio é o seguinte, tem muita equipe, se preparem. Ele sempre fala assim com a gente, né? É um pai para mim, mas sempre fala assim, se preparem que vocês vão ficar até as 11 da noite. Eu falei, Valdemar... Sem café. Acabou o café. Não tô podendo mais. E tinha 4 torneios lá. Daí eu chegava para a moça que estava lá servindo as comidas. Moça, vê se não tem nenhum outro torneio, tem café. Aí já vou ver para você. Aí, corria. Acabou o café em todos os lugares. Eu falei, Valdemar do céu, eu não vou conseguir sem café. E daí aquilo vai virando uma intensidade. Eu falei, gente, como é que é? E tinha Coca-Cola lá, né? No Maranhão eles têm patrocínio da Coca-Cola, gente. Olha que chique. Dele, não, mas toma. Daí o Diogo, toma Coca-Cola, que tem cafeína. Eu falei, não é Coca-Cola que eu quero, eu preciso de café. Porque eu tomo café até sem açúcar, né? Foi a primeira vez que eu tentei parar de tomar café. Eu falei, vou cortar o açúcar, vai ficar horrível. Viciou do mesmo jeito. Aí... não conseguimos café, o meu humor foi ficando cada vez pior, né? Aí de noite eles trouxeram um monte de pizza, daí a pizza já deu uma amenizada. Mas é porque você vai ficando tenso.
No dia seguinte eu cheguei, era 7h30 da manhã. A moça que eu tinha pedido para caçar café, ela falou, dona Daniela, tem uma garrafa de 5 litros de café ali para a senhora na sua sala. Só para você. Daí eu falei, não, para mim não. Não, o Diogo falou que é para você. Aí por onde eu andava no evento, daqui a pouco chegava alguém. Dona Daniela, tem café lá para você, já te avisaram? Ele falou que ele pegou 8 pessoas e ele falou, vocês vão passar o dia inteiro falando para ela que tem café lá. Aí, pelo menos com o café eu tava super tranquila. Aí você passou o dia bem? Aí eu passo o dia mais tranquila. Porque o café deixa você desperto, né? E os torneios são puxados. Né? Para vocês ainda têm momentos de descontração. Para a gente é ali, um atrás do outro. Né? Até para fazer xixi, só deixa eu ir no banheiro por 5 minutinhos, pelo amor de Deus. Não que a gente não goste de toda essa adrenalina, mas é puxado. Né? O voluntariado lá, todo mundo fala, mas vocês, é tudo pago. Passagem é paga, hospedagem é paga em hotéis excelentes, na maioria das vezes. Né? Depende da cidade, que tem cidade também que não tem hotel muito bom, então a gente fica onde dá. Mas é tudo, todo mundo está dando o seu horário de trabalho, está dando a sua semana. É maçante, né? E a gente não ganha dinheiro, a gente ganha essas hospedagens. A Jane ainda faz agrados comigo, que eu sou a única mulher do comitê, né? Então ela me deixa no quarto sozinha, eu sempre estou num quarto só meu. Então são algumas coisinhas que eles fazem para a gente, mas é tudo voluntário, na verdade. A gente doa a nossa hora de trabalho para vocês. Não é eu vou para viajar. Até porque, até hoje, eu não fui no Planalto em Brasília. Eu participo de competição em Brasília desde 2014. Meu Deus. Eu nunca fui naquela igreja que tem lá. Não tem tempo. Tem tempo, gente. A gente não tem tempo para ir. Vai pro torneio, chega lá, roda o torneio e volta pro hotel. Morto. A gente volta pro hotel morto. Né? Eu sempre falo, se for para voltar pro hotel... vamos sair para jantar em algum lugar. Eu falei, então vamos direto. Se eu entrar no meu quarto e tomar um banhinho... Eu durmo. Lá em Singapura tinha banheiro no meu quarto, não sei se de vocês tinha. Em Singapura, um calor insuportável. Aí voltava do torneio, os meninos, não, vamos dar uma volta. E lá é muito seguro, né? Você podia dar a volta 3 horas da manhã, que não tinha problema. Aí eu falava, não, deixa só tomar um banhinho. É igual aquele meme da criancinha no balde, não sei se já viram, que está lendo um livrinho no baldinho, assim, tem um post assim na internet. Né? Eu acho que é um Rios que tem. De 1 aninho ele está lendo, sou eu, assim, eu deitava na banheira, aí não me tira mais do quarto. É que a gente fica muito cansado, muito cansado. Tudo isso pela paixão pela Fórmula 1. Olha só. Não é pela Fórmula 1, é por vocês. A gente faz por vocês. É verdade. Às vezes você se estressa no torneio, são muitas pessoas de personalidades muito diferentes, né? Então tem torneio que você se estressa de verdade. Você tem que discutir com o outro e com uma pessoa que você gosta. Mas você tem que defender o teu ponto de vista. Então, por exemplo, se eu gosto de uma equipe e o Fred gosta de outra, na hora do... Né, que eu acho que essa equipe está melhor que essa, a gente vai ter que discutir. Não conseguimos fugir desse consenso. Ninguém cede ali, nenhum juiz cede. Todo juiz vai defender o seu ponto de vista. Até porque a gente entende que é uma competição e que os resultados são muito importantes para vocês. Então, o cuidado com a avaliação, o cuidado com a pontuação, o cuidado com os comentários na rubrica, na ficha de pontuação, tudo tem que ser muito cuidadoso. Porque uma palavra que a gente fale diferente numa avaliação para vocês muda o comportamento de vocês na competição inteira. Às vezes a gente é mais ríspido, porque tá ali, tá falando, tá conversando. Aí a equipe sai e fala, nossa, odiaram a gente. Eles odiaram a gente, aí já vai lá para a pista, já vão arrasado, aí já sai de uma sala e entra na outra arrasado. Eu falei, gente, é a vida que segue, vamos. Então tem que ser muito cuidado, e a gente faz por vocês mesmo. Porque na minha época não tinha nada disso na escola, nada. Eu odeio química, só tinha Olimpíada de Química na minha escola. Aí eu entrei para a equipe de Olimpíada de Química para fazer alguma coisa diferente. Senão era só estudar. Imagina, com robótica, com F1, eu faço mesmo. Então, assim, a gente vê que você é realmente apaixonada pelo que você faz, que você gosta mesmo de fazer.
Mas além da F1, você também tem a OBR, você tem a FLL. Mas o que te motiva a continuar com a F1? A não deixar ela e focar nas outras e ainda estar presente e engajada nessa modalidade? É uma resposta difícil de dar, porque os outros vão ficar magoados daí, né? Você falava assim, eu gosto mais da F1, da FLL e a OBR. Eu falava, nossa, olha como ela é. Na verdade, são 3 filhos, a gente não trata filho igual mesmo. Então não adianta falar assim, são 3 filhos, eu amo de igual as 3. Tá? A F1, para mim, eu tenho uma paixão específica porque eu sou engenheira mecânica. Uhum. Eu não fiz engenharia mecânica por causa de carro. Eu gosto de engenharia mecânica, eu estou fazendo doutorado na área termodinâmica, por fluxo. Então, eu adoro análise de fluxo, adoro aerodinâmica. Né? Cada mudança que eu vejo a equipe fazendo no carro, uma descoberta que vocês fazem quando vocês estão desenvolvendo, desenhando o carro, nossa, a gente conseguiu alterar que essa linha estava dando um arrasto aqui, agora eu diminuí 0,01 segundo, né? Eu acho uma graça quando vocês vão disparar lá e cara, eu disparei, e tirou 0,14, eu sou muito ruim, gente. Vocês não são ruins, vocês são ótimos. Mas é que, 0,2, a pessoa pensa, nossa, eu sou o pior piloto do mundo. 0,2 é muito rápido, né? 0,1. Então, é 0,9 que é a meta do Mundial. E vocês ficam em média... Vocês fizeram muito bem um tempo lá em Singapura, que eu lembro, né? 1,1 alguma coisa. Foi 150, né? Hã? De reação do Gui foi 0,152. 0,152. Aí ele chegou a fazer mais baixo, acho que no fez nacional. 0,139. 34. 34? No nacional ele fez. Então é muito, muito, muito. Aí vocês estão disparando o carro lá, 1,2, aí o outro 1,5. Nossa, você é muito ruim. E eu acho muito engraçado isso. Gente, é 1,5, gente. É uma reação muito imediata. Eu sou a melhor piloto da minha equipe, das minhas equipes. Eu sou 1,2. 1,24. Mas você sabe por quê? Porque como eu tenho idade já, a gente se concentra mais. Né? Quanto mais velho a gente fica, assim, mais a gente está onde a gente tem que estar. Então, por exemplo, se eu estou aqui com vocês, está rodando lá a Olimpíada, né? Ali no Centro de Convenções. Eu sou coordenadora de lá, as equipes estão lá rodando, a outra coordenadora está lá. Eu falei para ela que eu vinha falar com vocês hoje. Vocês vejam, eu saí da Olimpíada, do Nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica para estar aqui com vocês. Né? É uma prioridade, realmente. É difícil você dizer assim, é muito difícil você sair num torneio desse. Eu falei, Amanda, segura aí para mim que eu vou lá falar obrigada, com eles, Dani. né? Então, aí já responde um pouco, né, das prioridades. Mas quando você está nesses eventos, que estava falando do disparar, né? Você tem que viver onde você está. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês agora, eu esqueço completamente de lá. Tá? O bicho pode estar pegando lá. Eu estou focado em vocês aqui, vivendo o momento com vocês. Quando você vai disparar o carro, é isso que tem que acontecer. Eu fui atleta de vôlei quando era adolescente. Essa minha altura toda, mas eu joguei vôlei, fiz seleção cearense de voleibol. Eu morei alguns anos no Ceará. Eu sou curitibana, mas morei no Ceará. E depois de muito tempo, eu voltei a jogar vôlei. E eu era péssima para passar a bola, assim. Eu atacava muito bem, eu pulo bem, eu sei levantar, sacar. Mas para passar a bola era muito ruim. Depois, quando eu voltei a fazer vôlei com 35 anos, qualquer bola que vinha eu conseguia passar. Por quê? Concentração. Porque quando eu abri a mão de tudo que eu estava fazendo para ir jogar vôlei com 35, então, se eu estou lá para jogar vôlei, eu vou jogar vôlei. Não vou estar com a minha cabeça no mercado, na escola, na faculdade. É ali. Na hora que você vai disparar, você tem que estar focado ali. Você tem que esquecer tudo que está à sua volta. E não é botar fone legal, não é isso, né? Porque no Mundial tinha muita gente com fone lá, não é silêncio. Porque é até pior quando você tampa o ouvido, você quer ouvir o que está acontecendo e você perde a concentração. Porque é normal do cérebro. Então, quando você vai disparar, você tem que realmente, é um estado de meditação quase ali, no disparo. E na hora que você está olhando ali, e eu olho no centro das duas lâmpadas, eu não olho para nenhuma. Eu olho bem no centro do portalzinho ali.
E porque daí quando acende a lâmpada, os dois lados fazem reflexo no meu olho. E eu tenho uma coisa que a maioria de vocês não tem, que eu odeio. Disparar nas costas. Gente, disparar nas costas, gente. Sabe aquilo que dá a sensação? Se aqui estão as luzes, né? E a distância até as costas aqui, me dá a sensação de que na hora que dispara aqui, ele vai percorrer tudo isso. Até chegar lá, já acabou. Já tá acabando, exatamente. Então, eu tô com a mão aqui, ó. Eu tô com a luz aqui, tô com a mão aqui, ó. Quanto menor a distância, melhor. Teve uma coisa que a gente percebeu também, até dica, né? Mas, enfim, você deve saber mais, porque você sabe bem mais de física do que eu. A gente estava vendo que eu, por exemplo, uso óculos, e a pessoa que vai provavelmente ser a nossa piloto também usa óculos. E a gente estava vendo que quando a gente usava óculos, a gente era muito mais lenta. Porque tem isso da luz bater primeiro no óculos e depois no olho da gente. Então, é uma coisa tão mínima, coisa de milésimo de segundo, né? que realmente muda isso. Então, diversos fatores que vai mudar o desempenho do piloto. Excelência. Eu tive um aluno meu que ele nunca tinha disparado e daí ele disparou no nosso nacional. E ele fez 1.1. Nunca tinha disparado e bem no torneio ele me faz 1.1. Eu falei, como é que você conseguiu? O tempo de reação dele também super rápido, super rápido. Não foi nem o 1.1, foi o tempo de reação dele que foi muito bom. Aí ele falou, não, professora, é que ele vem do Rio Grande do Sul e eles aprendem a tirar muito cedo lá, né? É técnica de tiro. Você baixa o batimento cardíaco. Que doido. Isso mesmo. Que louco. Técnica de tiro. Você diminui o teu batimento cardíaco, então você melhora a tua respiração e o teu reflexo. Também. Não recomendo que ninguém comece a tirar, gente, pelo amor de Deus. Não é uma sugestão. Não é uma sugestão, é uma técnica. É uma técnica, não tente isso em casa, né? É uma técnica, na verdade, é uma técnica de meditação, você baixar o teu batimento cardíaco. Obviamente, se baixa, você está mais tranquilo e você consegue reagir melhor. Mas é muito engraçado como todo mundo tem uma dica. da F1 Schools tem um jeito de treinar para isso. E as coisas mais malucas do mundo. Sabe aquele joguinho de piano? Tem gente que treina daquele jeito. E é um jeito bom de treinar. Então, assim, são alternativas muito loucas que a gente cria. Na Fórmula 1 mesmo, você já viu o treino dos pilotos para reflexo? Uma loucura. Aquelas bolinhas lá. Gente, aquilo ali nunca... O cara joga a bolinha, ele pega embaixo? Não tem como, gente. Não tem como. E para eles, esse reflexo, ele realmente funciona lá. É o que eu falei, é milésimos de segundo. Centésimos de segundo de diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa muito ruim. Não estou falando uma pessoa ruim. O cara bateu ali 1.5, falei, nossa... Vai ficar por último na competição isso daí. Não é, gente. É muito rápido. É muito rápido. Quando você vê ali que o carro faz 20 metros em 1 ponto alguma coisa. Eu sei que eles querem chegar no recorde, né, de 0.9. É nada. É nada. 1 segundo. Pensa, 25 metros em 1 segundo. É muito rápido. E a gente está vendo que tem equipes mundiais que estão investindo em aerodinâmica forte. Carro pesado, com aerodinâmica forte. Então, talvez a leveza nem seja mais o grande segredo. O fator diferencial. O peso influencia, mas não é o que mais influencia. Realmente, você usar a aerodinâmica, saber avaliar ela, saber fazer o CFD. Deixa eu falar agora, que vai fazer a apresentação melhor. Fala. Você vai usar o CFD na apresentação, verbal ou engenharia. Não me vai com o CFD, esse é o CFD, e vai embora. Não é uma obra de arte. É lindo o CFD, né? Todo colorido lá. Se você não me explicar o que é aquilo ali e para que aquilo te serviu... Eu não vou saber. Não adianta, sabe? Esse aqui é o nosso análise de CFD. Tá. E quando você analisou o CFD, o que você pegou de resultado? Você melhorou? Qual que foi a interação aí no processo? Você faz uma análise, você observa alguma coisa e faz uma mudança. Você faz a mudança, analisa de novo e daí você me diz o que aconteceu. A gente observou que tem um ponto de pressão aqui que está fazendo um freio aerodinâmico no carro. Então, nós diminuímos o fluxo aqui
E agora o carro está melhor, inclusive teve um ganho de 0,18 segundos, que, nossa, agora o carro está voando, né? 0,18 atrás ele era horrível, e agora ele está voando muito. Mas é aquele ganho mínimo. Vocês sempre perguntam, né? Os meus meninos lá do Instituto Federal do Paraná. A gente vai comprar rolamento de cerâmica? Falei, gente, só compra rolamento de cerâmica quando todos os outros recursos estão esgotados. O teu carro está excelente. Se o teu carro é ruim, você pode botar um rolamento pneumático, que é aquele rolamento que a gente fala que ele flutua no ar, que não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O teu carro está com a aerodinâmica ruim. Você pode botar quantos rolamentos de cerâmica você quiser ali que não vai resolver. Então, não adianta você pagar uma baba, ficar correndo atrás. Eu não sei se vocês aqui é de pescador, que é na carretilha da vara de pescar que você consegue os rolamentos de cerâmica. E daí o cara olha assim, é para F1, e daí um rolamento que era para custar R$10 passa 80, né? Nossa, como eles judiam da gente, nossa, né? E é sempre naquele desespero de falar assim, eu preciso de 12. O cara te cobra R$600 o rolamentinho. Mas não adianta assim meter uma cerâmica ali se você não faz o resto. Então você não... É um processo. Primeiro você pensa na tua aerodinâmica, né? Aí você vai melhorando aos poucos cada uma daquelas coisas. E sempre traga resultado. Né? Toda mudança que vocês fizerem, quando vocês forem tanto para apresentação verbal quanto para engenharia principalmente, mostre o resultado, mostre o processo. A gente gosta de saber que foram vocês que botaram a mão na massa. Que foram vocês que sentaram ali, vocês que analisaram. Não sei o caso de vocês, porque eu sou do Instituto Federal, então eu tenho o curso de Engenharia Mecânica. Se vocês puderem usinar o carro, seria lindo. Alemanha. Né? Eles mostram lá, quando eles vão fazer a apresentação deles, só vídeo deles usinando o carro. Esculpindo o carro. Eu já vi equipe que esculpiu o carro antes de poder botar no Fusion. Né? Engenharia reversa. Aí esculpiu o carro, botou no Fusion e só lapidou. Então, olha quanta coisa que a gente pode fazer aí, que às vezes a gente fica muito limitado ao que você aprendeu o padrão. Não é assim que faz, a gente vai para o Fusion. Quando eles fazem o curso lá do Fusion de engenharia, é uma sugestão que vocês têm que ir adiante, né? Não é ficar ali naquelas informações. Então, inclusive eu brinco que a gente começa a ver umas ideias de jirico e nessas ideias de jirico a gente cai naqueles padrões, né? De, vou deixar o carro cada vez mais leve, o mais leve possível. De chega lá, o carro está tão leve que o coitado não tem força para ficar na pista. Vira uma espaçonavezinha. Então, tudo tem que ter um porquê. Tudo que você altera tem que ter um porquê. E você tem que saber explicar para eles por que você fez aquilo. Então, não passa no CFD se você não souber analisar. Não passa. Porque não faz sentido. E isso acontece muito na apresentação verbal. Isso aqui é o CFD e daí passa. Eles falam, mas o que vocês fizeram aqui? Aonde? Qual que é o ponto que você... Porque todos os juízes da F1 School são da área, né? Quem é de gestão do projeto, tem gente da engenharia. Quem é do marketing, é gente que é da área de marketing, que é da área de negócios. Projeto social é gente que trabalha com isso, de gente que vivenciou muito isso, né? Então não tem como fugir muito, querer enganar a gente. É por aí, esse é o caminho. Entendi. Então, Dani, eu como uma novata na equipe, eu tenho muito orgulho de estar numa equipe que ganhou 2 vezes o prêmio de melhor stand. Então, assim, você como juíza, o que você acha que leva uma equipe a ganhar 2 prêmios? O que pode fazer essa equipe ganhar mais um prêmio de stand? Até porque você comentou da verbal, que a verbal ela é muito difícil de você ganhar 2 consecutivos. Eu não sei se tem alguém que já ganhou 2 prêmios de verbal. Eu também não lembro. O Valdemar não soube me responder, ele falou, não lembro. Né? Mas verbal é muito difícil, porque quando você ganha um ano, no ano seguinte você vai com o peso. A gente sempre fala, o peso da verbal. Então, quando você chega lá, você já vai nervoso. Não tem como.
Quando faz... Geralmente quem ganha a apresentação verbal está muito relaxado no dia. Na próxima você já está nervoso, não tem como. Ela pesa demais, né? Agora o stand é inovação, né? É inovação. A forma como vocês montam, que a gente observa, a identidade visual que vocês usam. É o lugar onde mais vocês têm que inovar de verdade, tem que inventar coisas. Tem que inventar coisas. A Seven, no Nacional, que botou o podcast lá, aquilo foi uma invenção, e eles deram uma sorte de ficar no corredor, e daí não atrapalhava a acústica. Mas não é só sorte, assim, foi muito bem estruturado o que eles fizeram. Aí chega agora esse ano lá, todo mundo quer fazer igual, daí já não tem mais novidade. Então a gente sempre acha que tem alguns elementos quando você ganha no stand, não só no stand, até em criações, por exemplo. Quando a Nimble fez a N, não sei se vocês lembram, não. A N é aquela azulzinha da Nimble, de uma equipe. Eu não sei. Ninguém tinha um avatar. A N é um dos integrantes da equipe virtual. Eles criaram ela, Aí, no meio do caminho, a gente descobriu que a capitã da equipe era igualzinha a N. Ela foi caracterizada um ano, né? Pintadinha de azul, porque ela é azul. Ela foi pintadinha de azul. Então, a Yasmin. E então, naquele momento, aquilo ali foi totalmente inovador. No ano seguinte, está lá um monte de gente com avatar. O de vocês tem a questão de sustentabilidade, principalmente os tubos que o pitch foi feito de tubo. E não foi só isso, praticidade. Segurança, meu Deus, o Valdemar fica louco. Ele fica maluco toda vez que vocês estão montando o pitch pendurado na escada, virado, aquelas cadeiras. Gente, qualquer hora alguém se mata dentro desses pitch. E por isso que a gente fica ali circulando para ver se vocês não estão fazendo besteira. Mas você tem que ver o que pode ser muito inovador. E para você saber o que é inovador, você tem que conhecer o que já existe, né? Então, não tem segredo aí. Se vocês já ganharam 2, talvez vocês saibam mais que eu. O que fez vocês ganharem esses 2 e seguir essa linha. Né? Mas é inovação. O pitch não tem outra coisa que não seja inovação. Aí, sustentabilidade é super importante. Toda vez que você usa material sustentável, chama atenção. Cor é importante. Toda vez que você usa muita cor, chama atenção. E tem que chamar a atenção, né? Tem que chamar a galera para conhecer e para sair falando também. Mas eu ainda tô para ver uma equipe que vai montar um pitch com a organização de uma equipe de Fórmula 1 montando o pitch. Vocês ainda não montam pitch de forma organizada. É você chegar, distribuir o material e fazer passo a passo aquilo, como se vocês fossem cadenciados fazer aquilo. Isso eu queria ver, eu ainda não vi. E deve ser muito difícil, porque vocês montam numa loucura aqueles pitch. Assim, ensaia e faz. Ensaia e faz. Chegar... É aquela cultura alemã que a gente falou para vocês. É chegar, organizar o material na frente do pitch. Você que é gestão, dá para pensar em algo parecido com isso. E deixar tão organizado que cada movimento de vocês é um movimento pensado. Aí é uma coisa que pode ser inovadora e assustadora até se você olhar. A gente tem, né, um manualzinho. A gente fez um manual com etapas da montagem do nosso pitch, porque o nosso pitch também é ensaiado. A gente ensaia ele de 3 a 4 vezes antes de levar ele para o Nacional. Então, nesses ensaios, a gente percebe o que a gente precisa montar primeiro, tipo... a gente monta a mesa, mas o cabo precisa ir atrás, então o cabo tem que ser antes. Então, a gente tem essa organização, o desespero da competição faz a gente ficar meio louco. É a cadência que eu falo. É um ponto de melhoria. Que eu não quero ver mais, entendeu? É um ponto de melhoria, mas a organização a gente tem um roteiro. Sim, por isso que vocês têm prêmio nisso. Mas, assim, essa cadência na montagem eu queria ver um dia. Como se fosse sei lá, uma equipe de soldado montando alguma coisa. Sabe aquelas coisas assim que ela é tão cadenciada que você não precisa nem falar com o outro, porque cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. Talvez um dia, se eu ver uma montagem dessa, eu fale assim, não, esse aqui realmente está assustador. Isso, na Alemanha, lá, os alemães, eles botaram um data show, o pitch em branco, ligaram o data show e é isso. Campeões.
Não foi isso? Botaram uns panos de um lado, um pano do outro aqui. Eles tinham um nicho lá também, né? Tinha uns pitch muito doidos, mas o pitch que ganhou foi um pitch simples. Mas era inovador. Às vezes a sustentabilidade Começou a usar imagem, né? Realidade aumentada. Também vocês estavam usando muito o óculos, né? Para localizar. Mas no geral, assim, a montagem do pitch, não é o pitch em si. A montagem faz muita diferença. Eu gostaria de ver uma montagem cadenciada, tipo Fórmula 1 mesmo. Eu fui no Rally dos Sertões no ano passado, ajudar o Valdemar num projeto lá, que era o Rally da Educação, né? E daí a gente teve a oportunidade de ver como é que funciona o Rally dos Sertões. E eu vi um daqueles carros gigantes lá, de uma equipe muito boa, o piloto treinando para trocar pneu. Então, é igual o treinamento de Fórmula 1. O piloto lá no Rally, porque o cara para no meio do mato, ele tem que trocar o pneu sozinho. Então, a gente tem essa imagem dele tirando a roda do carro, desparafusando, e ele ficava cronometrando aquilo ali o tempo todo. E daí tem uma coisa que pouca gente sabe. Eu sou mecânica aeronáutica de avião, né? Você faz tudo, aí. Eu tenho uma premissa, assim, que tudo que eu puder aprender na vida, eu vou aprender. Por exemplo, até corte e costura eu quero fazer depois que eu tiver tempo, assim. Mas isso era uma carreira que eu queria mesmo, de mecânica aeronáutica. E na aeronáutica você ensaia tudo. E sempre tem que ser em 2 pessoas, nunca pode ser sozinho, porque a gente chama o double check, né? Uhum. Porque avião, né? Avião, se você falhar, você mata as pessoas. Então, por conta dessa segurança, realmente você tem que ter esse double check. E o mecânico aeronáutico, tudo é cadenciado, tudo é revisado. Inclusive, quando você vai trocar um parafuso, você tem que falar em voz alta. Porque a pessoa que está do teu lado tem que ouvir para você não estar cometendo nenhum erro. Então, é essa coisa, essa sequência mais ou menos que eu gostaria de ver numa montagem em que ninguém nem falasse, cada um soubesse exatamente o que tinha que fazer. É uma rotina diária que a gente tem em casa, né? Um piloto de helicóptero, ele salva o helicóptero não é porque ele é muito bom, é porque ele treinou tantas vezes aquele movimento na hora da pane que ele faz automático. O Oscar Schmidt, quando ele saía do treino, o Oscar é um dos maiores jogadores de basquete que a gente já teve. Bem antigo. Pode pesquisar depois. É até estranho falar Oscar, que ninguém entende quem é Oscar, mas tudo bem. É o irmão do apresentador do Fantástico lá. Hã? É o irmão do apresentador do Fantástico lá, não é? Isso. É. Olha lá, o Oscar virou o irmão do Tadeu. Na verdade, o Tadeu era irmão do Oscar. Exatamente rebaixado. Isso. Mas ele é um dos maiores jogadores de basquete do Brasil. Terminava o treino, ele ficava na quadra fazendo lance livre. Né? Lance livre é aquele que você está no garrafão para você fazer para não perder. Ele ficava fazendo, ele lançava, se não me engano, era 1.000 bolas. E daí o Faustão uma vez botou ele num quarto escuro com a cesta. E daí ele ficou ali, reconheceu o ambiente, jogou umas 3 bolas. Eles apagaram a luz com câmera de infravermelha. E ele acertou 9 de 10 bolas. Meu Deus. No escuro. Treino. E a Hortência, que é a outra jogadora de basquete, a Hortência acertou 7. Treino. O teu corpo está condicionado a fazer aquilo. Então, você faz antes de você pensar. Esse condicionamento. Que no pitch seria legal acontecer. É treino. Primeiro, você tem que ter um pitch que seja montável e desmontável, né? Porque eu vejo vocês desmontando os pitch que, pelo amor de Deus, né? Vai quebrando as coisas. Aí é o homem dos plot lá, né? Que plotou lá a coisa em 10 minutos. Por que ele consegue plotar aquilo em 10 minutos? Quantas vezes ele faz aquilo? Né? Por mês? Por ano? É isso que te torna bom. É repetição. E às vezes com o cérebro paradinho ali, você não precisa nem pensar. Então, são coisas que são legais a gente pensar quando vai fazer. Né? Talvez vocês consigam o pitch, mas vocês sabem mais que eu mesmo. As inovações de vocês são bacanas e tudo. Só que o desespero que te atrapalha, né? Te machuca às vezes, né? Corta a mão, leva choque. Nossa, a montagem do pitch para mim é a área mais tensa. Né? Eu adoro ver, mas como é tenso.
E é no primeiro dia. Né? Chegou. É bem interessante. Já chegou no aperto, né? Já chegou no aperto. Chegou e já vai. Já encara É o primeiro desespero de todos. Primeiro de muitos que vão vir ainda com pitch. Mas você chega no torneio, você tem que chegar calmo já. Nada mais dá para fazer depois disso. O que tinha que ter feito foi feito. Tem que melhorar. Pra próxima você melhora então, porque agora já vai com o que você tem. Não adianta mais você querer achar que passou no escrutínio e depois você vai consertar o carro. Mas é tudo cabeça fria, dormir bem, comer bem. O que é difícil. Vocês têm uma mania de não dormir no evento. Essa noite eu não falei para vocês que eu não dormi porque eu tive febre. O meu cérebro não funciona direito, assim. De ninguém funciona. Hã? De ninguém funciona. Para dirigir cansado, para você tomar decisões importantes cansados. Então, se vocês passam uma noite em branco num torneio desse, a chance de você cometer erro numa apresentação, na pista, então nem se fala. A gente tem um efeito que é meio embriaguez quando você está cansado nesse nível. E quando vocês estão... Comer, gente, comer bem. Essa mania de vocês comer pizza, não. Vai comer pizza, eu tô fora de casa, comer pizza, sanduíche. Aí chega aquele... Tá entupido de açúcar e carboidrato no corpo. Na hora que você vai para coisa, a tua adrenalina tá lá em cima quando você vai para a pista. Você vai entrar na sala, tem crianças que parece que ligaram no 220 na hora que entram na sala. Né? Aí quer falar tudo. Calma, respira, relaxa, né? Faz tudo centralizado. Vai pro hotel, dorme. Todo mundo tinha que saber, assim, que tem que dormir. O cansaço atrapalha demais, assim. São os pontinhos a mais que vocês podem ganhar e que vocês acabam perdendo. Só por tomada de decisão. Então, isso é interessante, assim. E quanto mais cansado você tá, mais... Eu tinha uma equipe da FLL. Nosso robô fazia, eu acho que era 280 pontos. Era uma pontuação boa. E estava ótimo. Chegamos no campeonato... Com 280 a gente classificaria para o Nacional, foi lá em Blumenau, bem tranquilo. E daí um dos nossos competidores, todo mundo foi dormir, de noite ele não estava conseguindo dormir, ele desmontou o robô para poder fazer a compartilhada da FLL, que é aquela que dá ponto para o outro e você também ganha. A gente acordou, passou de 230 pontos para 60 pontos. Ele desmontou o robô e não conseguiu fazer de novo o robô que a gente tinha. Não funcionou mais nada. Nossa. Mas é isso. Tá ali, tá nervoso. Não, quero fazer alguma coisa. E daí se arrebenta. É isso que vocês têm que tomar cuidado. Na competição, vocês têm que comer bem. Têm que dormir bem. Não vou ficar no hotel, vou ficar conversando. Não, gente. Você que é a líder. Horinha. Bora, todo mundo para naninha, a hora da naninha. Toma um banho quentinho, né? Põe uma lavandinha, uma essência de camomila e vai dormir. E sempre lembrando, mas eu não consigo dormir porque fica passando na cabeça. Valdemar vai estar dormindo, a gente vai estar dormindo. Então, nada que você pense naquele momento vai alterar o teu resultado durante a competição. É um momento, viver um momento. Se você tentar viver para frente e para trás, você se perde no meio do caminho. Você tem que dormir? Deita e dorme. Eu durmo que é uma beleza em torneio, assim, nossa senhora. Tá cansado, tem que dormir, não adianta, gente. A gente sempre fala isso para os competidores e todo mundo fica, não, vou passar a noite fazendo a apresentação verbal. A gente sabe no dia seguinte quem fez no dia anterior. Erro de grafia, né? O slide, todos os slides parecidos e um slide lá que não tem nada a ver com... Não, a gente passou a noite fazendo, porque daí entrega o carro, monta o pitch e agora vou para o hotel fazer a apresentação verbal. De um dia para o outro. Que loucura. Essa questão de descansar, eu lembro de uma história do Nacional, desse Nacional de agora, que eu era designer gráfica nessa temporada passada, e eu sou uma pessoa que gosta muito de dormir. Eu durmo, assim, 12 horas, 14 horas seguidas, se me deixarem. Eu também. Aí, a gente tava dormindo pouco, porque a gente chegava tarde e acordava cedo para tomar café da manhã.
Então, eu que durmo 9 horas por noite, estava dormindo 6, 7, não estava aguentando. E aí rolou um estresse na equipe. A gente se reuniu, foi conversar sobre, e eu comecei a dar piti que nem criança. Falar, eu quero deitar, eu quero ir daqui bancada deitar. E eles ficaram muito bravos comigo, muito bravos. E assim, só arrumou mais conflito, né? Porque se eu tivesse cansado direito, teria amenizado isso tudo. Exatamente. Mas hoje a gente ri, só que na hora a gente passou muita raiva. E eu fiquei com muita raiva de mim depois. Porque eu tava igual uma criança pedindo pra deitar na arquibancada pra dormir. Porque eu tava morrendo. Daí você já não tá pensando direito. E sem necessidade também de estressar todo mundo. Que aí eu deixo todo mundo assim meio... O que a gente vai fazer? Eles já estão meio conflituados com tudo que tá acontecendo no torneio. E daí tudo é culpa, né? Qualquer coisinha também, que dá né? errado na competição... tem uma fase de culpas que a gente é meio semelhante ao luto, né? Primeiro você erra e daí você analisa se a culpa é tua, daí você começa a botar a culpa em sequência. A culpa é do juiz, a culpa é da organização, a culpa é do barulho da FLL. Nunca é tua. A culpa é da Dani. A culpa é da Dani que tava, nossa, a Dani tava séria lá, fiquei assustada. Aí depois de muito tempo você fala, eu devia ter dormido. Eu participava de uma competição chamada Aerodesign, na SAI, na Universidade Federal. E eu fui capitã e tudo, assim. E os aviãozinhos lá sobem, daí quando ele cai, se despedaça. A gente tem que deixar ele pronto pro dia seguinte. Daí eu ia dormir. Eu falava pra galera, falei, conserte um avião aí, eu vou dormir. Porque se eu ficar acordada aqui, a chance de eu estar de mau humor amanhã e começar a tomar decisões erradas, né? É muito grande. Então, eu preciso dormir. Eu acho que a gente admitir, eu também durmo bastante. Nossa, se deixar... Eu, depois que acabar o torneio, eu fico 2 dias parado em casa, assim. Eu nem respiro. E eu participo, meu marido também participa. Então, quando a gente volta de FLL, de OBR, a gente chega em casa, é 2 dias sem se falar. A gente fica lá. Bernando. 2 dias de descanso. Bernando. Não, a dor é física até. Assim. Você quase é só para respirar ali e se recuperar a energia. Acabou de sair de uma montanha-russa de sentimento e tudo. É adrenalina, né? Na verdade, não é nem adrenalina. Quando você tá com pico de estresse, você libera... O que era? É um hormônio que você libera. E daí ele vai entrando em excesso. Cortisol. E daí você vai aumentando o cortisol. E sabe qual é o efeito quando você relaxa? Taquicardia. Aí essa taquicardia faz você achar que você está tendo ou um infarto. Como eu tenho 45, já é infarto. Como vocês são novos, é crise de ansiedade. Não, Dani. Não, faço não. E como vocês são novos, é crise de ansiedade. Vocês começam a ter aquela sensação de crise de ansiedade. E sabe o que é interessante vocês terem crise de ansiedade, que vocês podem fazer? Como vocês se concentram para disparar. Baixar o batimento cardíaco. Você baixa o teu batimento cardíaco, você começa a controlar o teu coração, aí o cortisol não te dá essa elevação. Meditação, gente. Basicamente é isso. Então vocês vão ver muito no torneio. Primeiro dia lá, monta pit, não sei o que, não sei o que. Até rodar o torneio, chega a festa da amizade... Né? Quando tem FLL, daí chega de noite, no dia seguinte você já começa a estar mais tranquilo. Mas geralmente o que dá uma taquicardia é estresse. Acumuladíssimo. E é muito louco também a pressão, porque se qualquer um erra ali dentro, por exemplo, se o piloto queima, se o piloto vai devagar, se o engenheiro errou na hora de fazer o carro, se alguém errou na hora da verbal. Então, é tanta coisa. E aí, na competição, já tá todo mundo estressado. E ainda, se vier um erro... Joga no coleguinha mesmo. A culpa é tua. Vira um caos. A gente agradece de coração por você ter aceitado. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Estou feliz de estar aqui com vocês. Foi uma oportunidade, assim... muito boa pra gente poder conversar com você, né? E tudo isso que você passou pra gente, ensinamentos, dicas, não só pra gente, mas pra quem tá assistindo também. Então, a gente agradece, Dani. Eu que agradeço demais. Então, faça da sua voz, Dani, que olha a minha. A gente tem muito a agradecer a você por ter disponibilizado esse tempo seu. Suas experiências que são, assim, muito, muito incríveis. Que você é uma pessoa
inspiradora de verdade, porque tudo que obrigada. você já viveu é surreal. Então, muito obrigada pela presença. Mas vocês podem ser assim Muito um obrigada. dia também. Tem um monte de competição Nossa, aí. Que Deus nos abençoe para chegar no nível que você chegou, viu? É só estudar um pouquinho. Um pouquinho. Ela, 10 anos de curso. Ela nasceu assim, ó, com o livro na mão já. Eu gosto bastante de ler. Mas é o que eu falei, na verdade é você aprender tudo aquilo que você tem oportunidade. Se você tiver chance de aprender qualquer coisa, a pessoa quer te ensinar tiro ao alvo. Fala, não, deixa eu tentar, só para ver como é que é. Aprenda, se tiver chance, aprenda. E daí você vai se metendo nessas confusões na vida, né? Um torneio aqui, torneio ali. Quando você vê, tem tanto torneio que você nem para mais. E eu tenho chance de ter um trabalho que me permite fazer isso também. Eu sou professora do Instituto, então o Instituto mesmo me promove ir para esses lugares. Saber fazer escolhas na vida. Se você vai querer ser CLT, né, 8 horas da manhã até 6 da tarde. Se você quer ser um professor universitário, se você quer ser empresário. Qualquer uma dessas coisas vai levar você para os caminhos que você quer. Tem que saber escolher direitinho. E você soube, hein? Eu não sei ainda, né? Tem muita coisa ainda que eu tenho que correr atrás ainda. Mas eu gosto da vidinha que eu estou levando. E eu gosto muito dos torneios, gosto muito mesmo. E a F1 realmente é uma que pegou meu coração, assim, de jeito, assim. É uma competição que ela deixa... Quando você vê a galera entrando nas montadoras já, né, tendo desempenho, saber falar em público, é muito legal. Eu gosto demais. E a gente aprecia muito esse carinho que você tem, não só pela competição, mas pela gente também. Eu agradeço vocês também por terem lembrado de mim, já que eu estava passeando aqui em Goiás. E vocês sabem, não só vocês, todas as equipes sabem que precisando de mim, eu tendo tempo para ajudar, eu ajudo, né? Até as equipes que vão para o Mundial, já tentamos marcar um monte de vezes, a gente não consegue nem falar, porque eles não conseguem parar, e eu também não estou parando. Mas assim, toda vez que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Vocês são uma equipe que eu tenho muito carinho. Aliás, as equipes de Goiás eu tenho muito carinho, até por causa dos técnicos de vocês, que são meus amigos, não são só colegas de competição e tudo mais. Mas a gente acaba se apegando, né? Não a equipe em si, mas conhecendo as pessoas e sabendo a seriedade que vocês levam. Porque cada vez que vocês elevam o nível da competição, não são só vocês. É uma geração que vai subindo junto. Então, toda vez que vocês fazem uma coisa inovadora, vocês vão para o Mundial, vocês trazem coisas diferentes, faz com que todo mundo na competição ali melhore muito o nível. E isso só contribui para a gente e para vocês também, né? Então, muito obrigada, gente. Fiquei super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Dani. E a gente agradece também a quem está assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente. Deixa seu like e o comentário aqui se você gostou. Tchau!